Capítulo 16. Está na hora. Precisam partir. E que Tyron esteja com todos nós. Leila se despediu com uma fisionomia tensa. Se não estava representando, com certeza tentava esconder algo que a deixava aflita. Está com frio? Checou Richard, olhando-me nos cantos de seus magníficos olhos azuis, enquanto percorríamos uma estrada de terra que cortava extensas passagens. Os animais caminhavam tranquilamente próximos às cercas, indiferentes à poeira e ao barulho produzido pela nossa passagem. A moto em que estávamos era dessas utilizadas em ralis, e, além de ser bem mais desconfortável que as anteriores, emitia um ruído estridente, deixando meus tímpanos em frangalhos. Contudo, naquele momento, isso pouco importava. O importante é que Richard estava comigo. Não. Era a mais pura verdade. Eu estava em brasas, mais quente do que nunca. Mesmo com a moto em alta velocidade, eu era incapaz de perceber o vento frio da manhã trespassando meus nervos. Fique tranquila, está tudo sob controle. Tentou disfarçar, mas seu semblante permanecia preocupado. Surpreendentemente, não havia tensão entre mim e aquele deus grego. Sua fúria parecia ter sido abrandado. Eu estou tranquila. Devolvi pela primeira vez de forma honesta, desde que meu martírio começara. Ele virou ligeiramente a cabeça em minha direção e intuí um sorriso. Uma nova onda de calor me invadiu e corei. Céus, que sensação era aquela que aquele garoto gerava em mim? Para onde estamos indo? Perguntei ao recobrar o raciocínio. Para o grande deserto além de Sabahan. Para o Saara? Vamos voltar para o continente africano? Ele confirmou com um aceno de cabeça. Por que tão longe? Insisti. Porque os portais surgem apenas em locais especiais. Soltou em seu tradicional jeito seco. Assim que saímos do aeroporto de Roma, você comentou sobre eu ser receptiva. O que isso quer dizer? Fui direto ao ponto. Que você tem o dom da percepção. Alguns humanos têm, exclamou enquanto fazia uma manobra rápida. E no que consiste esse dom? Nossa conversa era aos berros. O humano percebera a nossa presença. Sei, arqueei as sobrancelhas. Se estou olhando para você, logo eu consigo perceber sua presença, não acha óbvio? Você sim, mas a maioria dos seus só nos enxerga quando nós queremos. Espere um pouco. E começou a diminuir a velocidade ao avistar uma humilde casinha de madeira, cercada por uma paisagem lindíssima. Cortinas quadriculadas de vermelho e branco dançavam animadas ao som do vento. Pareciam acenar para nós pelas pequenas janelas abertas, com beirais também pintados de vermelho. A porta e o telhado branco davam ao remate aquela simpática casa de bonecas. Eu estava tão empolgada em viajar sozinha com Richard que mal percebi que tínhamos feito um longo percurso e que chegávamos a uma afastada área agrícola. Ele saltou da moto e com cuidado ajudou-me a descer. Onde estamos? Perguntei. Parada estratégica. Vamos fazer um lanche e descansar antes de continuar. A próxima etapa é bem pior. Mas chega de conversa. E cuidado onde pisa. Ele me interrompeu bruscamente. Sua rispidez havia retornado com força total. Começou a andar em direção ao casebre, deixando-me para trás. Caramba, como seu humor era instável. Eu preciso de respostas, grunhi enquanto tentava acompanhar seus passos. Ele me enervava com aquela pose de general. Cuidado com o chão, ordenou, mantendo suas passadas firmes. Está cheio de... Ah, não, gemi logo atrás. Fezes bovinas. Havia escorregado e acabei enfiando os pés em uma quantidade impressionante de estrume. Por sorte, não havia caído de 4. Com exceção de 2 estreitos caminhos de pedra, o restante era tudo lama. Um grande e desafiador atoleiro. Você é bem descuidada, não é mesmo? Ele tinha impaciência ao falar. Aprenda a ter mais atenção no que faz e por onde anda. Não posso te vigiar o tempo todo. Não preciso que me vigie, retruquei no mesmo tom enquanto eu tentava inutilmente me livrar daquele estrume nojento. Sei. Ele ergueu uma sobrancelha achando graça. E também não preciso da sua ajuda. Acrescentei fingindo total controle da situação. Ai, aquilo era areia movediça? Ele balançou a cabeça, os olhos cheios de malícia. Tudo bem, então. Cruzou os braços e aguardou. Como ele conseguia me enervar? Você pode me dar uma mãozinha?
Pedi exausto ao ver minhas pernas afundarem ainda mais depois de 5 minutos de infrutíferas tentativas. Como havia escorregado para longe do caminho de pedras, eu me sujaria toda para sair dali sozinha, e não tinha outra muda de roupas. Richard segurou o riso, coçou o queixo com calma e deliberação, e após me avaliar por alguns segundos, veio em minha direção. Não se mexa, ordenou, mas nem precisaria. Eu já estava paralisada pelo seu olhar penetrante. Então, ele também enfiou as botas no lamaceiro e, dono de uma força incrível, agarrou-me pela cintura e me retirou dali. Seu corpo grudado ao meu e seu olhar fixo em meus olhos fizeram minha respiração vacilar. E quando me colocou no chão, quase caí de novo. Minhas pernas, de repente, tinham adquirido consistência de gelatina. Sem graça, corei e desviei o rosto. Ele se afastou e me jogou sua bandana preta para que eu me limpasse. Obrigada, murmurei, com minhas funções cognitivas restauradas. Quer dizer que você pode ser invisível para várias pessoas? Quase todas, respondeu ele impassível. É só querer. Quem são vocês, extraterrestres? E soltei uma sonora gargalhada sarcástica. Você ainda não entendeu absolutamente nada do que eu expliquei? Não conseguiu perceber a gravidade de toda a situação por que passou? Ele trovejava. Engoli em seco. Manchas vermelhas de vergonha começavam a afugentar meu rosto. Ele continuou irritadiço. Por Tyron. Também pertence ao seu mundo, só que em uma dimensão diferente, uma dimensão paralela à sua. Os malucos já haviam me explicado inúmeras vezes, mas só agora, depois de todos aqueles acontecimentos, começava realmente a acreditar. Então você é, de fato, a sua morte? Sim, eu sou o que vocês costumam chamar de morte. O que mais eu tenho que dizer ou fazer para você acreditar em mim? Minha gargalhada ganhou um tom nervoso e foi rapidamente substituída por um choro compulsivo. Para com essa loucura, protestei. Por que toda essa encenação? Por que tanta gente atrás de mim? Por que estão fazendo isso comigo? Se você é mesmo minha morte, me mata logo. Não, disse com toda a calma do mundo. Por que não? Por que me torturar? Eu não quero te torturar. Seus olhos azuis brilhavam mais do que o lindíssimo céu sobre nós e pareciam sinceros. Aquelas afirmações começavam a me perturbar. Por que eu? Insisti. Já disse, você é especial. Ah, certo, desdenhei. E como pode ter tanta certeza? Os seus olhos. O que eles têm? São diferentes dos olhos humanos. Congelei dos pés à cabeça. Como notou? Gaguejei. Inicialmente por eliminação e uma pitada de sexto sentido. Ele pegou um graveto comprido e começou a rabiscar alguns desenhos no solo úmido. Eliminação? Minha pressão rolou ladeira abaixo. Quer dizer que vocês realmente mataram outras garotas até chegar a mim? Ele não reagiu a essa pergunta, o que me fez imaginar o pior. E depois? Adiantei-me. Depois porque eu percebi que você tem uma característica impossível para os seus. E qual é? Você não é sugestionável. Hã? Você não tem a mente suscetível aos nossos comandos. Não entra em transe. Daí o porquê de nós não podermos eliminá-la através da morte direta. Só através dos que estão prestes a morrer? A morte indireta? Exato. Isso porque estamos proibidos de utilizar a força física sobre você antes de sua data de passagem. Um ensurdecedor silêncio preencheu o ambiente. Meu cérebro lutava contra o mutismo insuportável. Aquilo não podia ser verdade, ou podia? Sua mãe era uma mulher muito perspicaz. Ele reiniciou a conversa de maneira inesperada ao perceber a sombra da dúvida se agigantar em minha face. Conseguir enganar a morte por quase 17 anos não é para qualquer um. O que você quer dizer com isso? Por que você acha que sua mãe vivia pulando de cidade em cidade, de país em país? Havia uma pitada de piedade camuflada em sua voz. Por que o humor dela mudava com tamanha intensidade de uma hora para outra, diante de um mínimo sinal de perigo? Por que ela não gostava que você fizesse novas amizades? Por quê? Indaguei perplexa, quase afônica. Como ele podia saber detalhes tão íntimos das nossas vidas? Porque ela simplesmente sabia de tudo e queria proteger você. Desde o momento em que você foi concebida, a vida daquela mulher acabou. Ela vivia só para manter você viva. Abdicou da própria existência com o objetivo impossível de livrar você de nós. Como ela sabia? Eu não entendo. Ele caminhava devagar, olhando ao longe um pequeno grupo de homens que acabava de deixar a simpática casinha, um humilde restaurante no meio do nada. Ao sair, esqueceram a porta aberta e pude ver um movimento de pessoas comendo e conversando.
Richard dirigiu-se então para algumas rochas que ficavam ao lado de um antigo caramachão. Limpou-as com as mãos, fez sinal para que eu me sentasse ali, e depois se acomodou mais acima, bem próximo de mim. Seu pai era um de nós. Seus olhos estreitaram, sua testa franziu. Ele parecia sentir algum tipo de sofrimento. Leila me explicou, mas eu não entendo, não pode ser. Objetei com os dentes trincados. Eles violaram as regras do universo. Hã? O que quer dizer? Richard ficou mudo. Eles se apaixonaram? É isso? Ele assentiu com a cabeça. Como aconteceu? Nunca entendi. Eu não sabia que era possível, murmurou, esfregando o rosto com as mãos. Eu estava perplexa com a cena. Nós não desenvolvemos bons sentimentos. Ele respirou profundamente. Não temos essa aptidão. Você quer dizer que a morte um dia se apaixonou? Isso é ridículo, exclamei engasgada. Achávamos que era lenda. A profecia era milenar. Profecia? Meus neurônios ferviam. Sim, mas essa é outra longa história. Não temos tempo. Adiantou-se. Eu não sei de detalhes. Só sei que uma missão seu pai conheceu sua mãe. Ela também era receptiva? Como você. O que quer dizer com eles violaram as regras? Retornei ao ponto em que me incomodava. Sua mãe deveria ter morrido há mais de 17 anos, Nina. Ela era a missão dele. Mas seu pai não conseguiu porque se apaixonou por ela. E ela por ele. O amor deles era tão grande que, mesmo sabendo dos riscos, preferiram continuar juntos. Foi a primeira vez em toda a existência que um dos nossos conseguiu conceber um filho com um dos seus. Você. Agora meus lábios tremiam involuntariamente. Meu Deus, como ele poderia ter inventado uma história tão bem bolada como aquela? Onde obtivera todas aquelas informações sobre mim e Stella? E o que houve depois que eu fui concebida? Retruquei, sentindo minha pulsação acelerar a níveis perigosos. Sua mãe fugiu. E por que minha mãe fugiu se o amava? Não faz sentido. Protestei, mas logo dentro de mim pressenti o pior. Creio que para proteger você. Mas me proteger dele? Se ele nos matasse, não acabaríamos juntos? Não iríamos para o mundo dele? Quero dizer, o seu mundo? O mundo dos espíritos? Eu nunca disse que o meu mundo é dos espíritos, ele bradou nervoso. Por Tyron, nós também pertencemos a este mundo. Apenas estamos em uma dimensão. Presta atenção, garota. A única diferença é que, diferentemente de vocês, temos conhecimento da sua dimensão, enquanto vocês ignoram a nossa existência. Então, quando uma pessoa morre, ela vai para as outras dimensões que mencionei, o plano ou o vértice, e não para a minha. Pela última vez, fui claro? Então, por que está me levando para a sua dimensão? Enfrentei-o, esbravejando no mesmo tom. Isso não te interessa, ele rebateu. Aguardei algum tempo até que nossos ânimos melhorassem. Enchi meus pulmões de ar e tomei coragem para continuar a sabatina. Então, meus pais não queriam se separar. Exatamente. Se seu pai cumprisse a missão dele, que era matar a sua mãe, teria que abrir mão dela, e ele estava apaixonado demais. Se saísse de perto dela, outro resgatador seria enviado para concluir a missão em atraso. Atraso? Sim, nós temos um determinado tempo para cumpri-las em geral. As pessoas não têm o dia de sua morte já definido quando nascem? Mais ou menos. Excluindo a morte indireta, que para nós zirquinianos trata-se de um ato desprezível, a grande maioria das pessoas tem o livre-arbítrio, que pode lhes dar ou tirar alguns anos de vida, mas não muitos. Então meu pai adiou um pouco a morte da minha mãe. Finalmente, como não podia ficar com ela em tempo integral, porque tinha outras missões a executar, ele me ensinou alguns truques para manter outros de nós afastados dela enquanto trabalhava. Trabalhava? Ha, ha, ha. Soltei uma gargalhada sarcástica. Sim, Nina, matar não tem nada a ver com o fato de nós, zirquinianos, sermos essencialmente maus. Esse é o trabalho dos resgatadores de Zirk, manter o equilíbrio da sua dimensão. Algumas pessoas precisam morrer, porque outras precisam nascer. É assim que tem que ser. Sei. E que truques eram esses? Está vendo esse cordão em seu pescoço? O que tem de mais? Tremi. Foi ou não um pedido de sua mãe para que nunca o retirasse? Apenas acenei com a cabeça. As evidências eram irrefutáveis. Ele se impertigou. Esse tipo de pedra é muito rara. Leila me contou que é um rubi escarlate alquimicamente modificado. É uma pedra prensada, com uma espécie rara de limão, oriunda apenas nas florestas tropicais de Nova Guiné, associada a um tipo exótico de citronela que só dá em grandes altitudes.
tem ação repelente potencializada pelo seu elevado índice de radioatividade natural. E como funciona? Nossa perseguição também é feita através da captura de cheiros e essências. Essa associação de substâncias confere à pedra a capacidade de eliminação de odores se estiver presa ao corpo da pessoa. Por isso, não conseguimos detectar você. Uma simples pedra pode enganar a morte? Indaguei incrédula. Por algum tempo. É o imenso poder da alquimia. 17 anos? Não. Então como você explica essa demora toda? Não explico. Não tenho acesso a esse tipo de informação. Além do mais, existe muito mistério envolvido na morte de seu pai, na sua concepção, no desaparecimento de vocês duas e etc. Tudo que sei é que sua mãe era uma mulher inteligentíssima e que quando soube que estava grávida, fugiu. Não deixou qualquer recado para o seu pai. Simplesmente sumiu. Seu pai se sentiu traído e a perseguiu a vida toda. Ela sabia fugir dele como ninguém, pois ele mesmo lhe havia ensinado os truques. Quando finalmente a encontrou, seu coração se partiu em pedaços. Ela estava com um lindo bebê no colo e o bebê era sua filha, indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Pressentiu uma estrondosa enxaqueca a caminho. Sim, você herdou os olhos do seu pai. Visivelmente abatido, ele encarava o solo úmido. Essas pupilas verticais pertencem à minha espécie. Sem que eu esperasse, Richard deixou suas explicações verbais de lado e tornou fisicamente visível aquilo em que eu me recusava a acreditar. Ele se levantou, caminhou um pouco mais à frente e ficou de costas para mim. De repente, se virou fazendo o meu queixo despencar em queda livre. — O quê? — Ah! — exclamei transtornada. Suas preciosas pedras azuis haviam sido ofuscadas. Os holofotes estavam agora em suas pupilas, que me fuzilavam, verticais e lagárticas, como as minhas. Meu peito queimava num misto de horror e satisfação. Meu cérebro alertava-me de que eu não era mais uma aberração. Acredita agora? Acredita que herdou essa característica do meu povo? Sua voz estava diferente, embargada talvez. A sensação era de que a enxaqueca explodiria algum vaso por detrás da minha córnea esquerda. O mundo girava. Minha cabeça latejava com a surpreendente revelação. Eu tive um pai e fui concebida com amor. Então era por isso. Mas seus olhos... Eu vi. Você também usa lentes? Perguntei desnorteada. Não. Temos controle sobre nossas pupilas quando chegamos à maturidade. Podemos contraí-las ou dilatá-las quando desejarmos. A não ser quando... Quando? Quando estamos sob forte tensão. Estresse. Diante de um perigo. Elas se fecham instintivamente. Então, daqui a algum tempo, as minhas pupilas vão abrir? Sim. Quando? Quando chegar a hora certa. Era isso. Quando chegar a hora. A frase predileta de Stella e que me deixava furiosa. Então, eu sou uma de vocês? Eu precisava saber mais. Não. É muito mais. Confessou rouco. Você é uma híbrida. Toda a minha salivação secara. Engoli de forma árida. Novamente, um ser diferente. O que meu pai fez depois de ter nos encontrado? Ninguém sabe. Desapareceu. E outros irquinianos assumiram a missão dele. Ele não voltou para sua dimensão? Se voltou, eu não sei. Ninguém sabe. Eu acho, respondeu pensativo. Um estalo brotou em meus pensamentos acelerados. Tinha algum motivo para minha mãe ficar tão perturbada quando meu aniversário se aproximava? Sim, e era forte. Ele quebrou um graveto com violência, seus olhos devidamente restituídos. Só temos acesso à minha dimensão através de um portal de entrada, antes da sua data de passagem definitiva. Você só teria acesso a Zirk na sua data de aniversário. Os portais só permitiriam a sua passagem nessa data específica, o que provavelmente devia deixar sua mãe ensandecida. Então, eu só poderia entrar na sua dimensão no dia do meu aniversário. Ele assentiu com a cabeça. Está explicado. Soltei um murmúrio infeliz. Era por isso que Stella tinha atitudes insanas sempre que meu aniversário se aproximava. Coitada. Isso deve ressaltar, porque você é uma híbrida. Aos humanos, qualquer tipo de passagem é vetada. Soltou o ar e confessou. Acredito que nem você saiba qual é a sua real data de nascimento. Nina. Sua mãe deve ter registrado você em um dia diferente, próximo, mas diferente do verdadeiro. E existem vários portais? Não. Que perigo posso causar para que todos queiram me matar? Mudei o ângulo da conversa. Não sei, o grande conselho não chegou a uma conclusão definitiva. Vincos se formaram instantaneamente em sua testa. Os médiuns preferiram manter-se neutros e 3 dos 4 líderes decidiram que você deveria ser eliminada.
para que se preservasse a harmonia entre as dimensões. Eles acreditam que nada deve ser alterado sob o risco de perder o tão importante equilíbrio da vida. O único clã crê que você deve ser capturada para estudos porque seus olhos podem ser a explicação de muitas dúvidas que pairam em Zirk. Mas você não faz parte desse clã. Não. Então por que me salvou? Apesar de não responder, sua atitude a seguir me agradou. Ele enrijeceu no lugar e, sem graça, não conseguiu disfarçar os olhos azuis marejados. Venha, vamos comer. Soltou com dificuldade. Ainda temos muito chão pela frente. Muito mais do que eu imaginava.